E aí galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje foi sobre o núcleo celular e divisão também, tá? Eu fiquei um pouco assustada porque teve baixa participação, então eu acho que vocês devem ter ficado um pouco perdidos talvez nos conceitos, né? Muita informação de uma vez só, mas com calma a gente chega lá. Bom, primeira coisa que nós falamos foi uma revisãozinha geral sobre algumas estruturas. E aí eu peguei de um livro que ele é americano, mas tem tradução, né? Que é um livro de ensino médio de biologia e traz imagens de microscopia. Então eu acho bem legal. Nós temos aqui as mitocôndrias, que são organelas especiais, muito especiais, né? Bem exploradas pelo vestibular, porque elas fazem respiração celular e também produção de ATP, que é a nossa molécula de energia, né? Essa respiração celular, ela é uma respiração aeróbica, porque ela utiliza oxigênio. Aqui do lado nós temos o citoesqueleto, que fica no citoplasma. O citoplasma ele contém o citoesqueleto, o citosol, que é aquela parte gelatinosa onde vão ficar várias substâncias, e também as organelas, que são pequenas estruturas que fazem várias funções do metabolismo da célula. O citoesqueleto, ele é como se fosse literalmente, né, o esqueleto da nossa célula, e ele vai dar ali forma para ela. Bom, ele tem os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Microtúbulos funcionam como tubos mesmo, né? Então vai passar substâncias por eles. Os filamentos intermediários, eles são feitos de queratina. Para que serve? Para poder dar forma para a célula. E os microfilamentos são os mais explorados pelo vestibular. Os microfilamentos de actina, eles fazem a movimentação. Então, por exemplo, os pseudópodes, né, que são aquelas invaginações, aquelas dobras da membrana plasmática do citoplasma para locomoção, tipo o movimento da ameba, ele depende muito dos microfilamentos, tá? Aqui do lado nós temos o núcleo e a gente consegue ver muito bem a carioteca. Lá no meio dele, o que nós teremos? Nucleoplasma, que é a parte líquida, é como se fosse o citoplasma, só que do núcleo. Também teremos cromatina, tá? Que é o DNA, na verdade, a gente já vai falar sobre isso. E o nucleolo, que é a região mais pintadinha, mais escurinha do núcleo. No nucleolo, nós temos produção de RNA ribossômico, que vai fazer ribossomos no final. Aqui também tem o retículo endoplasmático, lembrando que ele tem duas porções, a lisa e a rugosa. Aqui, né, na imagem é a porção rugosa. Por que esse nome? Porque tem ribossomos. Lembrando que os ribossomos são essenciais porque eles fazem síntese de proteína, certo? Bom, em relação aos ribossomos, nós podemos comentar que eles estão presentes tanto nas células eucariontes quanto nas procariontes, sendo que nas procariontes eles só são achados lá no citoplasma. E aqui por último nós temos os centríolos, que a gente vai falar também um pouquinho sobre eles na aula de hoje. Eles participam da produção de flagelos, cílios e também participam da divisão celular. Bem, aqui é uma notícia lá de 2018, mas até vira e mexe ela aparece novamente na mídia. Por quê? Acharam mamutes super preservados, gente, que é muito raro. E esses mamutes, eles tinham até mesmo, né, as partes moles, igual vocês podem ver aqui. Estavam perfeitos. Olha a ideia dos caras. Eles querem fazer um safari tipo Era do Gelo. Como que vai ser feito isso? Eles vão fazer um clone desses mamutes. Então vão pegar o animal mais parecido com eles atual, que seria um elefante fêmea. Vão pegar uma célula, um ovócito dessa fêmea, tirar o núcleo dela e colocar o núcleo de um mamute, da célula de um mamute. Por quê? Aí depois eles vão implementar, fecundar, né? E implementar numa barriga de aluguel, numa elefante que vai servir, no elefante fêmea, que vai servir como barriga de aluguel. E aí, o que vai acontecer? Como o núcleo do mamute, o embrião que vai ser gerado é do mamute também. E quais são os impactos que isso pode causar, galera? Bem, não sabemos se será um animal agressivo,
a gente não sabe se esse animal vai disputar aí com as espécies atuais por recursos, se ele vai se adaptar muito bem, de repente, né, ao local onde eles pretendem soltar, e ele vai virar um problema, vai virar um super predador, quem sabe. E é muita loucura, né? Muita loucura. Então, caso vocês queiram saber melhor sobre isso, eu coloquei a fonte aqui da matéria, tá? Eu pergunto pra vocês, pra que fazer isso? Sem necessidade nenhuma. Voltando à história do núcleo, né? Ele tem várias funções na nossa célula, mas principalmente ele abriga o nosso DNA, o nosso material genético. E por isso a gente fala que os animais e outros seres são eucariontes, porque possuem um núcleo, material genético organizado bonitinho lá dentro. Além disso, o núcleo ele é uma região de controle das atividades celulares. Então, é como se fosse a diretoria de uma empresa, porque ele abriga o chefão. Como eu falei para vocês, o núcleo ele é constituído de envelope nuclear, que é a carioteca ou membrana nuclear também. Essa carioteca, ela tem poros, e os poros eles permitem aí a passagem de substâncias, a entrada e saída de substâncias. O nucleoplasma ou cariolinfa é sinônimo. Ele é uma substância aquosa, gelatinosa, que vai ter ATPs, íons, enzimas e o que mais a célula precisar. O nucleolo é aquela região mais condensada que eu falei com vocês, que vai fazer ali a produção dos ribossomos. E a cromatina, ela é um conjunto de DNA, tá? E esses DNA, essas moléculas de DNA, elas estão enroladinhas em proteínas especiais chamadas histonas. Quando o DNA está muito condensado, eu vou chamar de cromossomo. Olha aqui do lado, ó, isso aqui é uma imagem real de um cromossomo, tá? Visualizado ao microscópio. Então, ele aqui está duplicado, dá a impressão que é um X, né? A cromatina, ela tem duas regiões, a heterocromatina e a eucromatina. A região da eucromatina, ela tem o DNA não tão condensado assim. Então ali é que estão os genes ativos ou genes codificantes. Ou seja, vai ser lida aquela informação para poder produzir proteínas, tá? Então como seria a organização do DNA, né? Nós temos a molécula de DNA que vocês já conhecem, que é uma dupla fita, onde você vai ter pareamento das bases nitrogenadas por meio de pontes de hidrogênio. Quais são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina, tá? Porque eu tô falando de DNA. O A pareia com T, o C pareia com G e vice-versa. Só que essa molécula de DNA, ela vai se dobrar ao redor de proteínas chamadas histonas. E quando ele for se condensando cada vez mais e estiver da forma mais condensada possível, vai ser formado o cromossomo. O cromossomo ele pode ser um filamento simples, é uma cromátide, ou ele pode ser duplicado. Aí eu vou formar cromátides irmãs. Então, cada lado aqui do cromossomo eu chamo de cromátide. E elas estarão unidas pelo centrômero, por essa bolinha aqui. Existe uma classificação de acordo com a posição do centrômero, tá? Mas eu tô sendo muito sincera com vocês, isso aqui eu não vejo cair nem em Enem, nem na UERJ. Porém, por desencargo de consciência, né, eu vou falar. Eles podem ser metacêntricos quando esse centrômero estiver no meio, submetacêntrico quando estiver um pouquinho acima do meio, acrocêntrico quando estiver quase lá na ponta e se estiver totalmente na ponta, telocêntrico. Aqui, pessoal, são mais detalhes do núcleo, ok? Então, eu já tinha mostrado lá na frente. Aqui a gente tem a carioteca, que é a membrana nuclear, também é lipoproteica, onde ela tem poros, que são aberturas, tá? Ela não é contínua, porque é por meio desses poros que vão passar as substâncias necessárias, e também os ribossomos que estão prontos, né? Eles passam por ali. E a região aqui do nucleolo, ao redor está a cariolinfa, né? Onde fica mergulhada a cromatina, que são as moléculas de DNA.
Em relação ao número, quantidade de núcleo, a gente pode falar que a célula é mononucleada, porque ela tem um núcleo só, binucleada, porque ela tem 2, multinucleada, porque ela tem vários núcleos, ou anucleada. E a única célula que a gente conhece que é sem núcleo são as nossas hemácias, que são chamadas de eritrócito também. Inclusive, o Enem e a UERJ, eles estão colocando mais esse nome, tá? Eritrócito. Acredita-se que as hemácias, elas são sem núcleo para que elas possam gastar menos energia e, por consequência, gastar menos oxigênio. Porque qual é a função da hemácia? É o transporte de gases respiratórios, principalmente oxigênio, lembra? Ela tem um pigmento chamado hemoglobina, que depende do íon ferro para se ligar ao oxigênio e carregar esse gás. Vocês estão lembrados disso? Lembra que eu falo com vocês sempre que os conteúdos de biologia se conectam? A gente não pode falar assim, ó, já estudei bioquímica, deixa pra lá. Não, tem que estar sempre relembrando os conceitos, tá? Então as hemácias, elas são responsáveis aí pelo transporte de oxigênio. Não faria muito sentido elas gastarem, né, oxigênio e gastarem energia. Então, a gente acha que elas perderam seus núcleos por isso. Lembrando que, por causa da falta de núcleo, elas duram de 90 a 120 dias. Depois elas sofrem apoptose, que é a morte celular programada. Quem é que vai limpar a bagunça? Quem vai limpar esses fragmentos de célula e organelas? O lisossomo, que é uma organela responsável pela digestão intracelular, a digestão dentro da célula. A gente não pode esquecer disso. Nós também temos os conceitos, né, quando a gente fala de cromossomos, de cromossomos sexuais e cromossomos autossômicos. Os cromossomos sexuais, eles são X e o Y. X e Y é do homem. A mulher, ela tem 2X. E os cromossomos que não são sexuais, eles são chamados de autossômicos. Então, na nossa espécie, nós temos 23 pares de cromossomos. 22 são autossômicos. Não tem nada a ver com gênero biológico. Já o último par, que é o 23º, é de cromossomos sexuais, ou XX ou XY normalmente, tá? Vocês verão que a gente tem algumas mutações cromossômicas, enfim, onde a pessoa pode ter além de XX ou XY, mas depois a gente conversa sobre isso. Aqui a gente consegue ver que a célula era 2N. Por quê? Porque tem cromossomos homólogos, ó. O primeiro par, segundo par, terceiro par e assim vai. O que são cromossomos homólogos? São aqueles que estão aos pares, possuem o mesmo tamanho e o mesmo formato. E a gente tem ainda aquele conceito de genes, né, de alelos, na verdade, que é o azão, azinho. Lembra? A gente pode ter azão, azinho, azinho, azinho ou azão, azão. O que é isso? São variedades de um gene. Esse gene pode ter características como a cor do meu cabelo. E aí você herda um alelo do seu pai, um alelo da sua mãe. Sempre nos cromossomos homólogos, ok? E cada cromossomo, né, tem ali o seu gene específico para alguma atividade do nosso corpo. Ou alguma proteína, né? Telômeros, o que é isso? Os cromossomos, eles têm pontinhas especiais chamadas de telômero. É como se fosse o cadarço do nosso tênis. Para que serve aquela pontinha de plástico? Não é para evitar você desfiar o seu cadarço? Então, basicamente o telômero terá a mesma função. É para evitar ter danos no DNA. Só que o problema é, ao longo das divisões celulares, os telômeros eles serão perdidos. Eles vão sendo desgastados, na verdade. E isso está relacionado ao envelhecimento. Quanto mais desgaste do telômero, mais velha a célula é. E eles estão tentando entender como parar esse processo, porque já perceberam que é uma enzima chamada de telomerase que vai repondo o telômero. Só que ao longo da vida a gente vai parando de produzi-la, com exceção das células cancerosas. Não se sabe por que ainda, mas as células cancerosas, elas produzem telomerase desenfreadamente.
O que isso significa? Que elas podem se multiplicar ao infinito, né? Basicamente, se a gente não tiver nenhum tipo de intervenção química. Então o tumor ele vai só multiplicando, aumentando de tamanho, né? Se você não fizer uma radioterapia ou uma quimioterapia. Porque eles fazem telomerase infinitamente. A gente não sabe por que ainda. E os cientistas já estão pesquisando sobre isso, porque eles acham que se a gente conseguir produzir as telomerases ou impedir que o telômero seja desgastado a cada divisão, terão aí achado digamos assim, a juventude eterna, né? Porque a célula ela não vai envelhecer e a gente também não. Bom, aí eu falei com vocês sobre os cromossomos homólogos, certo? Aqui, ó, nós temos cromossomos homólogos simples, que não estão duplicados ainda. Nós temos os vermelhos e os azuis. Na célula de baixo, esses cromossomos eles não são homólogos. Vocês podem ver que o tamanho deles, né, é diferente. Então, na célula de cima, temos 4 cromossomos homólogos. Elas são 2N. Por quê? Tem 2 pares do vermelho e 2 pares do azul. Na célula de baixo, ela é haploide, tá? Ela também tem 4 cromossomos, um verde, um azul, um preto e um vermelho, mas eles não são duplicados, mas eles não são homólogos, tá? Eu digo que ela é haploide. Gente, o ciclo da célula, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte a gente vai chamar de intérfase e a segunda parte é a divisão celular propriamente dita. A intérfase acontece quando a célula não está se dividindo. É um período onde tem uma intensa atividade metabólica. Nessa fase a gente tem a duplicação do DNA e o crescimento da célula. Vamos lá. Ela é dividida em 3 etapas. A G1, a S e a G2. Alguns autores eles também falam da etapa G0, porque tem célula que não entra em divisão, ou só entra quando é muito necessário. Por exemplo, os neurônios, a gente vai considerar aqui para nível médio, que eles não fazem divisão. Então é como se eles vivessem eternamente em G0. Eles não vão passar dessa etapa de intérfase. Já as células do nosso fígado, a cada 2 anos, elas costumam se multiplicar. Ou se a pessoa tiver algum tipo de lesão no fígado, tiver que ter retirado, se tiverem retirado um pedaço cirurgicamente, aí ela sai do G0. Mas em geral, a gente tem essas 3 etapas porque a maioria se multiplica. O que acontece em G1? A gente tem a duplicação das organelas, o aumento da célula e síntese de proteínas. Na fase S, nós temos a duplicação do DNA. E na fase G2, nós temos ali formação dos microtúbulos e produção de outras proteínas que serão necessárias. Bom, ao longo dessas etapas G1, S e G2, existem pontos de checagem. Então a célula ela vai checando a cada etapa se está tudo bem. E a mais preocupante é essa parte da duplicação do material genético. Porque se tiver um erro ali no DNA, né, que a célula não conseguir reparar, ela pode passar esse erro à frente. Pode ser uma mutação benéfica, uma mutação que não vai fazer diferença ou uma mutação ruim. Se o erro for identificado e não for reparado, a célula entra em apoptose, que é a morte celular programada. E aí, como eu falei, né, depois quem vai fazer a limpeza ali dos fragmentos é o lisossomo. Quando que eu tenho uma apoptose? Por exemplo, para remodelar órgãos, quer ver? Durante a gestação, o útero aumenta de tamanho, depois ele precisa voltar ao tamanho normal. Como isso acontece? Remodelamento. Ele vai diminuir através da ação do lisossomo, digestão das células que estão em excesso. Resposta imunológica, né, pode ter ali uma forma de apoptose, e o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer ele é causado, né, pela neurodegeneração, ou seja, destruição dos neurônios. Bem, agora que acabou a intérfase, a gente entra na etapa de divisão celular. A primeira etapa é a mitose, onde as células mães
farão células filhas. Uma célula mãe faz 2 filhas com a mesma quantidade de cromossomo. E ela é a cópia idêntica, tá? Idêntica. Então, na verdade, serão produzidos clones. Quais são as finalidades da mitose? Crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas em vegetais. Muito cuidado, gente, só em vegetais, tá? Se eu estiver falando de animal, a gente vai fazer crescimento, regeneração, cicatrização, tá? E também a reprodução assexuada de seres unicelulares. O que é reprodução assexuada? É aquela que não tem troca de gametas e não tem troca de material genético. Ou seja, uma célula faz cópias, né, dela mesma, clones. Isso é reprodução assexuada. Quem faz isso? Bactéria, protozoários, alguns fungos e assim vai. Quais são as etapas da mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Para poder decorar a ordem, a gente fala: prometo a Ana telefonar. Ó, prometo, prófase, metáfase. A Ana, anáfase. Telefonar, telófase. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Na prófase, o que acontece? Nós temos a duplicação dos centríolos, que também são chamados de centrosoma ou centro celular, formação das fibras que vão participar, tá? Das fibras do fuso que a gente fala, e desaparecimento da carioteca. Ela vai sumir. Aí nós vamos para a próxima etapa, que é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos eles ficaram alinhados no que a gente chama de placa equatorial. Anáfase. Na anáfase ocorre separação das cromátides irmãs. Então, cada lado do cromossomo vai para uma região. Serão separados pelo centrosomo, lembra? E por último, nós temos a telófase. Aqui na telófase, os cromossomos eles são descondensados, ou seja, voltam para o estado de cromatina. Tem o reaparecimento da carioteca e no final ocorre a citocinese. O que é citocinese? Divisão do citoplasma. Aí, ó, lembra que os centríolos estavam duplicados? Eles são aos pares, né? Eles estavam duplicados. Agora, cada célula filha terá o seu centríolo ou o seu centro celular. Ah, tem só mais uma questãozinha pra gente poder fechar. A citocinese, ela ocorre de forma diferente nos animais e nos vegetais. No caso dos animais, ela é chamada de centrípeta. Por quê? Ela ocorre por estrangulamento, então vai de fora para dentro. Já nas células vegetais, ela é centrífuga, porque ocorre o oposto, vai de dentro para fora. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode falar comigo, tá? É super importante que vocês entendam o que é mitose e depois eu vou botar o link da videoaula sobre meiose. Beijo, bom estudo!